Gostaria que você abrisse lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, apenas um versículo da palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 João, capítulo 1, verso 7. Amém? A palavra de Deus diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Vou fazer mais uma leitura, mais uma vez repetir, que alguns irmãos conseguiram achar agora. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos orar. Nesse momento eu gostaria que você orasse a Deus, pedisse para que Deus falasse ao teu coração através da palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus poderoso, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que aqui foi realizado, Senhor, esse culto maravilhoso para a glória e louvor do Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está presente, que saíram das suas casas, Senhor, para vir cultuar a Ti, vir adorar, vir louvar, vir engrandecer o Teu nome, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Te agradeço pela vida, de cada pessoa que aqui esteve, aqui presente, louvando, adorando, para a glória e louvor do Teu nome. E neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, Teu Espírito Santo, venha mais uma vez falar poderosamente aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem é a importância de vivermos em comunhão. Eu gostaria apenas que você decorasse somente o tema dessa mensagem. Já seria muito importante, porque o tema dessa mensagem é a importância de vivermos em comunhão. Amados, é muito importante nós cristãos, muito importante mesmo nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, porque o cristianismo, amados, não é para ser vivido sozinho. Eu vou repetir mais uma vez: o cristianismo não é para ser vivido sozinho, porque muitas pessoas, amados, dizem que são cristãos, que são servos de Jesus, que amam Jesus, mas tem vivido uma vida isolada, amados, afastado de outros cristãos, e até dizem, que eu sou crente, eu sou cristão, eu oro a Deus, eu escuto a palavra de Deus na minha casa, e muitas vezes a gente escuta algum equívoco de algumas pessoas assim, porque elas dizem, para mim ser crente, eu não preciso fazer parte de igreja nenhuma. Para mim ser crente, eu não preciso estar reunido com pessoas que se dizem cristãos. Nós vemos muito isso, amados, de muitas pessoas dizerem: olha, eu sou crente, mas eu não preciso fazer parte de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Eu sou crente assim, eu oro em casa, eu escuto a palavra de Deus, e está tudo bem comigo. Mas, meus irmãos, amados irmãos e irmãs, nós devemos entender uma coisa: quanto mais você tiver intimidade com Jesus, mais próximo você terá dos seus irmãos em Cristo. Quanto mais você estiver, entenda isso, quanto mais você tiver uma intimidade com Jesus, mais você estará próximo dos seus irmãos em Cristo. Meus irmãos, quanto mais você tiver com esta intimidade, com essa aproximação de Jesus, com essa aproximação de Deus, vai arder no seu coração
atração, uma chama, uma vontade de você estar reunido com seus irmãos em Cristo. Meus irmãos, a maneira que nós demonstramos nossa intimidade com Deus é na comunhão com nossos irmãos. A maneira que nós demonstramos a nossa intimidade com Deus é na comunhão com nossos irmãos. Se você percebeu o texto que você leu, o versículo que você leu, 1 João 1,7, diz assim, olha, 1 João capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos na luz, o que vai provar que de fato nós estamos na luz? O que vai provar, mas é a nossa comunhão com nossos irmãos, que de fato nós estamos na luz, que de fato, amados, nós estamos em uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida na presença de Deus, quando estamos em comunhão com nossos irmãos em Cristo. Então um cristão, ele está na luz, ele está em santidade, ele está na verdade, quando este cristão tem uma vida de comunhão com seus irmãos da fé. Por isso, amados, é importante de vivermos em comunhão, porque em primeiro lugar, amados, Deus não nos salvou para vivermos uma vida sozinhos. Deus não nos salvou para que nós vivemos uma vida sozinhos. Ele deixou claro que deseja que nós vivemos juntos. A palavra de Deus vai mostrar isso claramente. Quando a sua palavra diz que nós somos da família de Deus, nós somos membros do mesmo corpo. Quando a gente vê lá em Efésios capítulo 2, verso 19, Efésios 2, 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Isto é o corpo de Cristo, isto é a igreja, amados. Eu quero dizer uma coisa a você, talvez você não acredite nisso, mas a sua família da fé é a sua família maior do que até a sua família de sangue. Por que o pastor está dizendo isso, pastor? Porque a sua família de sangue, se você for crente, você for cristão, você for convertido a Deus, no dia que você partir dessa vida, você vai para Deus. E você vai estar na eternidade com que família? Com a sua família da fé ou com a sua família de sangue? Talvez muitos da sua família de sangue não sejam cristãos. Eles podem ir para um lugar diferente do lugar que você vai estar na sua eternidade. Então, amados, nós fazemos parte, amados, da família de Deus. Por isso é tão importante, amados, nós vivemos em comunhão. Nós somos concidadãos, com os nossos irmãos da família de Deus, do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas por que nós devemos viver com os nossos irmãos? Por que nós devemos viver em comunhão? Porque nós somos membros da família de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, pastor? O corpo de Cristo é a igreja, mas Cristo é a cabeça, Cristo é quem governa, o corpo somos nós. Então, meus irmãos, não importa quão bom você faça as coisas, mas se você, for uma pessoa individualista e não ter comunhão com a igreja de Cristo, com os irmãos, você está fora da vontade de Deus. Você está fora da vontade de Deus. Amados, por mais que a igreja tenha suas falhas, por mais que nós estamos congregando com seres humanos de carne e osso, que temos falhas, que podemos decepcionar uns aos outros, mas uma coisa é certa, amados, nós somos membros da família de Deus.
Nós somos membros da família de Deus. E esse membro da família de Deus aqui na terra não é perfeito. Um certo pastor disse a mim, lá no seminário, a nós, que se você quiser fazer parte de um dia, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, porque você vai estragar a igreja. E ele quis dizer o que com isso? Não existe pessoas perfeitas aqui por enquanto, amados. A nossa perfeição, a nossa redenção completa será no dia quando Jesus vir buscar a sua igreja e nós teremos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis. Aí nós não vamos mais decepcionar ninguém, aí nós não vamos, amados, ter mais pecado nenhum, não vamos ter falhas nenhuma. Mas por enquanto que eu e você, pecador, estivermos aqui neste mundo, mesmo fazendo parte da igreja de Deus, nós vamos ter falhas, amados. Mas uma coisa é certa: nós somos membros da família de Deus. Eu quero perguntar uma coisa a você agora. Na sua família você briga? Na sua família você discute? Na sua família de carne, de sangue, sua família de sangue? Você tem desavença no meio da sua família? Tem. Mas você não vai se apartar da sua família, porque acontece isso na sua família. A mesma coisa, amados, é na família de Deus. Nós temos que entender isso, amados. Efésios 2:9. Assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meu irmão, minha irmã, não existe essa de crente solitário. Meu irmão, tem muitos canais de YouTube aí, meu irmão, de pessoas revoltadas. E muitas fizeram parte de seitas, não eram igrejas verdadeiras de Cristo. Seitas exploradoras, verdadeiras empresas aí da fé, e essas pessoas saíram revoltadas, porque de qualquer maneira foram prejudicadas por alguma coisa, por estar nessas seitas. E aí essas pessoas se tornaram aquelas pessoas, meu irmão, que fala mal de todas as igrejas, que não existe igreja, que não existe nenhuma igreja boa, não existe nenhuma igreja de Deus aqui na terra, que é melhor ficar sem congregar. E muitos cristãos têm achado que eles podem ser crentes solitários. Existe muito grupo de desigrejados na internet, está cheio dessas pessoas, porque são pessoas imperfeitas que vão para a igreja para olhar a imperfeição das outras pessoas. Ora, elas também são imperfeitas. Nós vamos querer procurar perfeição em pessoas imperfeitas, se nós também somos imperfeitos. Então, mas essas pessoas acham que pode ser crente solitário, que pode ser crente individualista, e é individualista. E que muitas dessas pessoas dizem: olha, eu não preciso de irmãos, eu não preciso congregar com ninguém, eu não preciso fazer parte de denominação nenhuma, eu não gosto de congregar, eu não gosto de estar perto de irmãos nenhum. Irmãos do Senhor, meus irmãos, prestem atenção: ou as pessoas estão no corpo de Cristo ou não estão. Ou você faz parte do corpo de Cristo, ou você não faz parte do corpo de Cristo. Ou você, faz parte da família de Deus, ou você não é da família de Deus. Ou você, faz parte da igreja do Senhor, ou você não faz. Então, amados, ou a pessoa faz parte da família de Deus ou não. Não existe, amados, não existe crentes ou salvos fora do corpo de Cristo. E eu já conversei com pessoas que dizem assim: olha, eu leio a Bíblia em casa, eu oro, eu cultuo a Deus, mas eu não gosto de ir para a igreja nenhuma, eu não gosto de estar com irmão nenhum. Então, meu irmão, tem alguma coisa errada, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte deste corpo, nós somos membros desse corpo. E como membros desse corpo, meu irmão, é estranho eu dizer que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com meus irmãos.
de não querer, não sentir alegria de se juntar com os meus irmãos, apesar das falhas que meus irmãos têm, assim como eu também tenho. Porque nós estamos em um processo de santificação, e esse processo vai até o fim da nossa vida. Então, amados, não existe comunhão sem estar junto. Eu não posso dizer eu tenho comunhão com o povo de Deus sem eu me juntar com o povo de Deus, sem eu congregar com os meus irmãos. Meus irmãos da igreja primitiva lá, Atos capítulo 2, o sermão de Pedro, quando Pedro pegou e quase 3.000 almas se converteram, a Bíblia fala como vivia aqueles cristãos no início da sua fé, da igreja fervorosa, da igreja de Deus, da família de Deus. Uma das coisas que o texto faz questão de mostrar é que aqueles cristãos perseveravam na comunhão, eles permaneciam na comunhão, amados. E Atos 2,44 diz assim: que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não existe comunhão, meu irmão, se não houver ajuntamento. Apesar de nem sempre ajuntamento significa que seja comunhão. Mas lógico que para ter comunhão com meus irmãos, eu participar de uma igreja local, eu tenho que me ajuntar com os meus irmãos para orar, para adorar, para ser edificado, para edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas não existe comunhão sem estar junto, sem congregar com os irmãos. Então, mas comunhão, ela tem o que? Unidade. Comunhão não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas a verdadeira comunhão, ela traz unidade. E o que é unidade, pastor? Unidade é estarmos juntos e unidos, com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Qual o nosso propósito, amado? Nosso propósito, irmão, é adorar a Deus. Nosso propósito, amados, é servirmos a Deus e servirmos uns aos outros. Esse é o nosso propósito. E outros propósitos ainda que nós temos, de evangelizar, ganhar os perdidos, de fazer o bem a todos, mas inclusive os das famílias da fé. Mas, irmãos, precisa haver unidade, precisa haver união. Uma igreja, ela pode ser lotada de pessoas e não está vivendo a verdadeira comunhão em Deus. Por quê, pastor? Porque pode estar sendo lotada de pessoas divididas. O corpo de Cristo, ele não pode ser dividido, amados. Por quê, pastor? O que é o oposto da unidade? O oposto da unidade é a divisão. União é estarmos todos juntos, unidos. Divisão é haver separação. Então, amados, divisões, facções, discórdias, o apóstolo Paulo diz que é obra da carne, é obra do velho homem. Está lá em Gálatas 5, 19 ao 21. Então, aqueles que praticam tais coisas, o apóstolo Paulo diz: olha, não herdarão o reino de Deus. Porque para ser igreja do Senhor, não basta apenas a gente sair da nossa casa no domingo, como estamos hoje aqui, reunidos. É preciso haver unidade. Precisamos estarmos unidos. E Jesus quer que seus seguidores sirvam juntos em harmonia nesta vida e na vida eterna. Nós podemos ter, amados, diferentes pensamentos. Nós podemos pensar de formas diferentes, mas mesmo assim nós podemos ser unidos. Não é porque nós estamos em uma igreja que nós somos um fantoche, ser alguém que não podemos raciocinar, pensar em algo diferente da outra pessoa,
Mas isso, amados, não significa que precisa haver uma divisão, que precisa haver uma facção, que precisa haver brigas, discórdias, contendas. Porque Jesus quer que seus seguidores sigam juntos em harmonia nesta vida e na eternidade. Não basta estar junto, é preciso estar unido. É preciso estar unido, amados. Então, amados, existem cristãos, amados, que graças a Deus aqui não tem, mas eu já presenciei, amados. Tem muitas localidades que as pessoas se enganam por causa da quantidade de pessoas. Mas existem muitos cristãos, amados, que congregam, mas não vivem em união, porque estão sempre envolvidos com brigas, contendas dentro da igreja. Tem igrejas, amados, que é uma verdadeira igreja de Corinto. Há divisões, há grupos. É grupo A, é grupo B. É grupo A, não se mistura com o grupo B. Irmãos de determinada área social não se mistura com outros de determinada área social. E, amados, isso não é comunhão, isso é divisão. Isso não é congregar. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque existem algumas coisas que podem causar divisão. Existem algumas coisas que podem destruir a comunhão e a unidade da igreja. E uma dessas coisas, amados, que podem causar divisão na igreja, no meio do povo de Deus, e destruir a comunhão e a unidade da igreja, é a falsas doutrinas. Falsos ensinos causam divisões. Meus irmãos, doutrinas que contradizem as escrituras, pregadas frequentemente por motivos egoístas, gananciosos, motivos heréticos, falsos ensinamentos, falsos mestres, conduz a igreja à divisão. Um monte de igrejas que eram verdadeiras foram divididas por causa de falsas doutrinas, por causa de falsos mestres que se levantaram no meio da igreja, dividiram a igreja. Uma metade ficou na igreja e outra metade foi com falso mestre. E muitos falsos mestres aí abrem as igrejas por conta própria. Tem muitas pessoas assim, amados. Estava dentro de uma igreja saudável, biblicamente, uma igreja que pregava a doutrina certa, mas a pessoa se levantou, não concordava com a doutrina certa, algumas doutrinas erradas, formalizadas na sua cabeça, na sua mente, e essas pessoas saem. Quando saem, arrastam algumas pessoas, e essas pessoas, quando arrastam algumas pessoas, alugam um salão e logo botam na igreja. Falsa doutrina, mas causa divisão, amados. E outra coisa, amados, falsos mestres conduzem à divisão. Por quê, pastor? Porque não vai poder haver comunhão entre luz e trevas, amados. Falsos ensinos, a Bíblia chama de trevas. Quando você vê em 2 Coríntios 6,17, onde o apóstolo Paulo diz que não se pode ter comunhão, que sociedade há entre os fiéis com os incrédulos. Ali as pessoas pensam que incrédulo é qualquer incrédulo ali. Se você ler 2 Coríntios 6, está falando de falsos mestres, de falsos ensinos. Não pode haver sociedade nenhuma, mas com a doutrina verdadeira, com o cristianismo verdadeiro, com o falso, com a luz e as trevas. Porque falsos mestres, eles estão nas trevas. As doutrinas que eles trazem é trevas, não é luz. E nesse caso, amados, realmente tem que haver divisão. Você quer ver um motivo para você não ficar em alguma igreja? O motivo bíblico não é por causa das falhas dos irmãos, não. Porque lá em Corinto a igreja tinha falhas de irmãos. Tinha irmãos que eram imaturos, tinha irmãos que causavam contendas, brigas, divisões, grupo.
Mas se tem uma coisa que a Bíblia permite que haja divisão e a gente tem que separar, é quando há heresia no meio da igreja. Quando a igreja não permanece mais na verdadeira doutrina bíblica. Quando o pastor dessa igreja, os oficiais dessa igreja, não pregam mais a verdade bíblica. Quando muitos apostatados da fé verdadeira estão trazendo doutrinas de homens ou doutrinas de demônios, aí, meu irmão, tem que haver realmente uma divisão. Aí a pessoa tem que sair mesmo de fato, amados. Porque segundo Coríntios 6,17 diz: por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Lembrando, 1 Coríntios 6 está falando dos falsos mestres, falsos obreiros, que trazem doutrinas destruidoras, levando os homens até a idolatria. Você vai ver que está falando também de idolatria ali. Então, meus irmãos, uma coisa que pode causar divisão na igreja é falsa doutrina, falso mestre. Mas tem outra coisa que pode quebrar a comunhão da igreja. Eu gostaria que você prestasse atenção. A segunda coisa que pode causar divisão na igreja é orgulho. Orgulho e inveja. Irmãos, inveja é complicado, amados. Orgulho e inveja, pode causar divisão dentro da igreja. Porque, amados, nenhuma carta do Novo Testamento fala mais sobre divisão do que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto havia grupo de irmãos orgulhosos. A igreja de Corinto havia grupos de irmãos invejosos. E o que é que acontecia, mas no meio daquela igreja? Estavam se formando facções, estavam se formando grupos dentro daquela igreja. E o resultado era o quê? O apóstolo disse: olha, vós sois carnais e não espirituais. Vós sois carnais, vós sois meninos, vós sois imaturos. Porque dentro daquela igreja, mas havia esse tipo de coisa. Porque, mas os crentes carnais da igreja de Corinto, eles faziam comparações de pessoas. Uns se julgavam mais santos do que os outros. E crentes carnais imaturos são assim, mas crentes carnais imaturos, eles dizem o quê? Que as suas igrejas são maiores do que as outras igrejas. Sempre faz comparação. Que seus projetos são melhores do que os projetos dos outros. Que os seus pregadores são mais eloquentes do que os outros pregadores. Que os seus líderes das suas igrejas são melhores líderes do que os líderes das outras igrejas, são mais espirituais. Quando você vê um crente com uma conversa dessa, saiba de uma coisa: esse crente não tem nada de espiritual, ele é carnal. Quando começa a fazer comparações, quando começa muitas vezes a exaltar humilhar o outro, quando começa a acontecer intrigas, invejas dentro da congregação, irmãos, isto é algo que pode acabar com a comunhão do corpo de Cristo. Porque, amados, são crentes dominados por seus orgulhos, soberba, inveja, ciúmes. Não importa quem está na frente, todos que estão na corrida estão errados. Às vezes a pessoa orgulhosa, mas ela acha que só ela está certa. Só a pessoa está certa. Todos estão errados. E isso acontecia, mas de muito na igreja de Corinto. Mas é na igreja de Deus. O apóstolo Paulo começa a carta dizendo: na igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus. E às vezes uma igreja, meu irmão, era uma igreja carnal. Muitas vezes a culpa não é do pastor, não, viu? Porque às vezes a pessoa diz: a igreja é assim, tem irmãos assim, a culpa é do pastor. Meu irmão, a igreja de Corinto, ela teve um dos melhores pastores, que foi o apóstolo Paulo. Nem tudo é culpa do pastor, não, amados.
Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ensinava da maneira correta, ele trazia a doutrina certa para aquela igreja. Mas naquela igreja havia esse tipo de coisa, amados. Então, amados, aquela igreja que faz parte de uma igreja que é fiel ao ensino da palavra de Deus, deve evitar pessoas facciosas. Pessoas facciosas que eu estou me referindo aqui, amados, pessoas que a intenção delas, não é errado você corrigir as pessoas, nós vamos ver isso aqui, isso faz parte da comunhão. Nós temos que corrigir uns aos outros, nós temos que encorajar uns aos outros, incentivar uns aos outros, não é errado. Mas pessoas facciosas, amados, são aquelas pessoas que o intuito do coração delas é provocar brigas e contendas e divisão. Então, amados, uma igreja saudável, crente saudável, deve evitar pessoas facciosas. Meus irmãos, tinha um abençoado lá na praça, lá, que era uma seita aí, um camarada que pregava salvação pela graça, só que a graça dele era bem falsa, porque era uma graça que o homem podia viver da mesma maneira que ele vivia. Ele era salvo de todo jeito, roubando, matando, se prostituindo, sendo o que for. Apenas crendo em Cristo ele era salvo. A gente sabe que isso é uma falsa graça, isso é uma desgraça. E esse irmão sempre ia lá na praça conosco para querer trazer contendas, desavença. E eu falei para o diácono Luiz, e o diácono falou: meu irmão, não tem futuro a gente estar conversando com esse irmão, não, porque a gente mostra os textos bíblicos e ele não aceita nada. Os irmãos viram o texto e dizem: isso não é assim não. Isso é assim a interpretação, isso não é assim não, isso não é assim não. O intuito dele, amado, era apenas causar escândalo e divisão. E às vezes a gente ficava na rua debatendo com ele a palavra de Deus, outras pessoas vendo, e o que é que causa isso? Escândalo. Então, amados, nós cristãos, amados, nós temos que evitar pessoas facciosas, pessoas que gostam de promover divisão, pessoas que o seu objetivo é destruir a unidade e a comunhão da igreja. Então, amados, mesmo que a igreja seja formada de crentes complicados, todas têm, amados, é como a nossa família. Nossa família, amados, tem pessoas complicadas. A igreja do Senhor é do mesmo jeito. Mas nós devemos lutar pela unidade da igreja. Devemos lutar pela unidade da igreja. A única coisa que realmente que a gente pode se afastar e ter divisão é se estiver em uma igreja que está distorcendo a Bíblia Sagrada. Isso é a única coisa que dá respaldo para que uma pessoa não permaneça numa igreja assim. Porque falhas nós vamos ter, amados. Falhas cada um de nós temos. Né? Nós não conseguimos ser 100% perfeitos e corretos. Há dia que você levanta que é uma bênção. Há dia que você levanta que você é uma bênção. Mas há dias, amados, que nós levantamos que nós não estamos nos sentindo muito bem. E há aqueles dias, amados, que a gente tolera tudo. E há dias que a gente não tolera quase nada. Ou isso é só comigo? Eu creio que é com você também. Há dia que a gente está numa santidade tremenda, mas quando eu estou falando nesse sentido, eu não estou dizendo que o crente tem que ser imoral, viver depravado, uma vida, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que tem dia, meu irmão, que a gente está bem calmo, bem tranquilo, que a gente vai trabalhar, é uma bênção, pessoas dizem coisas com a gente, pessoas estão trancando com o carro na gente, a gente está tranquilo, Deus abençoa e tal, mas há dias, meu irmão, que a gente está meio complicado. Se a gente for olhar a vida do apóstolo Paulo, mas um homem daquele cheio de domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo teve uma grande discussão com Barnabé, o filho da consolação.
dois crentes maduros, dois crentes firmes. Houveram uma divisão entre esses dois, onde nunca mais a Bíblia mostrou que os dois se encontraram. Cada um pegou o seu caminho. Paulo morreu e nunca mais se uniu com Barnabé, nem Barnabé com Paulo. Não quer dizer que eles não perdoaram uns aos outros, talvez não tiveram oportunidade, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Mas houve isso, amados. Paulo e Barnabé, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, é só você ler. Uma discussão por causa do sobrinho de Barnabé chamado João Marcos, e Paulo não queria levar João Marcos para sua viagem missionária, porque João Marcos, no determinado momento, queria abandonar, queria voltar atrás da obra. Quando foi na outra viagem missionária, Paulo disse: não vai conosco. Barnabé queria levar o seu sobrinho com ele. Então, amados, mesmo que haja isso, amados, nós temos que zelar pelo que? A unidade. Agora, amados, nós temos que notar, prestar atenção com pessoas, muitas vezes falsos mestres, muitas vezes pessoas que têm a sua mentalidade distorcida da verdade da Bíblia, e que essas pessoas, o único intuito deles é promover divisão e contenda e briga. E o que é que nós temos que fazer com essas pessoas? Pastor, eu vou ter comunhão com essas pessoas? Não, amados, nós não podemos ter comunhão com essas pessoas. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 16, versos 17 e 18, e ele diz assim: olha, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desvia-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras lisonjas, palavras que exigem até elogios excessivos, enganam os corações dos simples. Paulo diz: olha, rogo-vos que noteis essas pessoas que promovem essas divisões contra a doutrina que aprendeste, desviam dele, desvia, se afasta, corta caminho dessas pessoas. Não fique debatendo a palavra de Deus com pessoas que escarnecem a palavra de Deus. Essas pessoas não querem aprender a palavra de Deus, elas querem pisar. Jesus disse: nós não devemos dar pérolas a porcos, ensinamentos da palavra santos de Deus. Há falsos mestres, há falsos cristãos que eles vão pisar em cima, eles vão escarnecer. E diz que eles servem aos seus ventres, eles servem aos seus apetites, servem motivados por interesses próprios e alta gratificação. E eles usam palavras lisonjas. Que palavras são essa palavra? Elogios excessivos. Meus irmãos, falso mestre gosta de falar mansinho. Está o cara lá com a vida toda troncha num pecado, e o falso mestre chega lá com palavras só de elogio para essa pessoa. Sabe que o camarada está com a vida toda troncha, traz aquilo, só traz palavra de elogio. Amados, eu sei que nós temos que elogiar uns aos outros. Agora, falso mestre comigo é complicado, porque ele não corrige, ele não exorta ninguém. E nós temos que ter comunhão e unidade com os nossos irmãos da fé. Esse sim nós temos que procurar unidade, mesmo com a fraqueza de cada um de nós. Entendeu? Não é heresia, não está trazendo uma doutrina deturpada, distorcida. Nós temos que lutar por essa unidade. Por quê, pastor? Porque nós somos da família da fé, amados. E a família da fé tem todo tipo de crente. Tem crente maduro e tem crente imaturo. Nós temos que tolerar uns aos outros. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros mutuamente, como a Bíblia fala, amados. Jesus Cristo disse a Pedro: disse, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 3 vezes. Jesus disse 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, 490 vezes por dia, sem pecar contra ti.
Você tem que perdoar seu irmão, você tem que procurar unidade com ele. Você tem que procurar reconciliação com seu irmão. Gálatas 6,10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Família da fé. Que família da fé é essa, amados? São os crentes, são os cristãos. Então, amados, nós somos uma família, não só porque nós cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo. Assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa de irmãos na igreja para crescer em Deus. Foi assim com cada um de nós. Nós precisamos um dos outros, amados. E para crescer você precisa ter um compromisso, um relacionamento com Deus. E a única forma de tê-lo é através do seu corpo, que é a igreja. É através da igreja, amados. E eu já falei aqui que a palavra comunhão no grego é koinonia. Literalmente é vida compartilhada. Quando temos comunhão, é como uma diversa parte que se ajuntasse e formasse um todo. Todos nós necessitamos compartilhar nossa vida e, amados, fazer parte de uma comunidade. Todos nós precisamos, amados. Então, amados, a ocasião que nós precisamos ser corrigidos. A ocasião que nós precisamos ser corrigidos. O pastor precisa ser corrigido, preciso. Eu não sou o Papa. O Papa da Igreja Católica é incorruptível, é incorrigível, né? É o próprio representante de Cristo, é infalível, mas o pastor é um ser humano falho, que erra, meu irmão. E a gente tem visto aí muitos pastores falhando aí, mas nós precisamos estar em comunhão, porque vai haver ocasião que nós vamos precisar ser corrigidos. Vai haver ocasião que a gente vai precisar de um irmão maduro, que vai chegar junto da gente e vai dizer: meu irmão, minha irmã, você precisa mudar esse seu jeito, mudar essa sua forma, mudar esse jeito de você agir, de falar, de caminhar. Nós necessitamos, amados, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos sermos motivados. Porque há momentos que na nossa caminhada cristã que a gente fica desmotivado para vir para a igreja, desmotivado para ler a Bíblia, desmotivado para orar, desmotivado de estar em comunhão com os irmãos, desmotivado até de viver. E nós precisamos estar com nossos irmãos, amados, para que a gente receba essa motivação. Glória a Deus. Você precisa do seu irmão. Você precisa do seu irmão, porque há momentos da nossa vida que a gente vai precisar ser corrigido, vai precisar de alguém para fazer isso. Mesmo você lendo a palavra de Deus, mas vai precisar de alguém de Deus chegar e corrigir você, de uma forma amorosa, de uma forma sincera, de uma forma para edificar a sua vida. Mas vai haver um momento que você vai precisar estar motivado, você vai precisar ser encorajado, porque você vai estar cansado, sobrecarregado, e você vai precisar de alguém, de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um diácono, de um homem de Deus, que vai te dar bons conselhos, que se você for perguntar a algumas pessoas lá fora, talvez os conselhos dessas pessoas vai ser para a sua destruição maior. É só ver problema no casamento. Quem está passando por problema no casamento, não procure conselho de ímpio, porque o ímpio só vai dar conselho para você destruir sua família e seu casamento. Se você procurar conselho de ímpio, você está frito. Você está frito. E você vai procurar conselho de quem? Dos seus irmãos em Cristo. Então, amados, há momentos que nós precisamos ser encorajados e até às vezes ser carregado.
Às vezes nós precisamos até ser carregados, porque nós estamos nos sentindo tão cansados, tão fracos na fé. Nós precisamos de um irmão, de uma irmã, de uma igreja que nos carregue, que nos ajude a chegar até o fim da nossa caminhada. Cada um de nós precisamos disso, amados. E muitas vezes nós vamos precisar ser perdoados, liberar perdão e receber perdão. Nós vamos ter, amados, que muitas vezes pedir perdão e também de liberar perdão. Porque fazemos assim, amados, nós estamos vivendo a verdadeira amor e a comunhão de Deus. Então, amados, o que acontece uma brasa se estiver fora do braseiro? O que acontece com essa brasa fora do braseiro? O que acontece com o soldado que vai para uma guerra sozinho? O que vai acontecer com esse soldado? Se ele for para uma batalha, enfrentar um exército ele sozinho, vai acontecer o que com ele? Vai morrer. O que acontece, amados, se uma pessoa tentar viver a sua vida cristã sozinha? O que vai acontecer com essa pessoa? Então, amados, a comunhão da igreja é a segurança espiritual. Por que, pastor, eu preciso estar em comunhão com a minha igreja, com meus irmãos? Porque, amados, é uma segurança espiritual. Porque nossa batalha, nossa luta como cristão não é fácil. Nós temos pelo menos 3 inimigos da nossa alma. O primeiro inimigo é a nossa velha natureza, é nós mesmos. É a nossa velha natureza caída, que todos os dias ela tenta ressuscitar. Todos os dias ela quer sobressair. E nós precisamos matar essa velha natureza, esses desejos carnais, essas tentações. Nós precisamos matar o nosso velho homem todos os dias. E se nós estivermos em unidade com nossos irmãos, será bem mais fácil. Nós vencemos essa luta. Nós temos, amados, outro inimigo nosso, que é o mundo. O mundo, as coisas do mundo que nos atraem, as coisas do mundo que quer nos levar para longe de Deus, que quer nos tragar, quer nos atrair, quer nos afastar de Deus. E é uma batalha, amados, uma batalha com a nossa velha natureza que ainda está em nós, é uma batalha com as coisas do mundo e ainda pior, o nosso inimigo maior, que é Satanás, que é o adversário da nossa alma, que anda como um leão que ruge ao redor de cada um de nós, procurando alguém para tragar, para destruir, para matar. Não é à toa, mas que você vê pessoas que se diziam cristãos, que eu não sei, cabe a Deus, mas chegam a tirar suas próprias vidas, se matam, porque não aguentam todas essas lutas. Nós precisamos um dos outros, irmão. Você precisa de mim, eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando nós estamos unidos, amados, estamos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Mateus 18, 19 ao 20, Senhor Jesus Cristo diz assim: em verdade também vos digo,
que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedires, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Quando a igreja está reunida para tomar alguma decisão, pode acreditar que essa decisão tem poder, amados. Porque a comunhão, a igreja expressa, Cristo se expressa por meio da sua igreja, amados. Cristo se expressa por meio da sua igreja. Segundo, existem certas orações que só serão atendidas se orarmos juntos. Existem certas orações que só serão atendidas se nós orarmos juntos. Nós vamos lá em Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Atos 2, 1 ao 4, fala do povo ali reunido, esperando o dia da descida do Espírito Santo, e fala algo mais importante, porque diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordalmente no mesmo lugar. Estavam todos concordalmente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento vermente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Verso 4, só a parte B. Todos foram cheios do Espírito Santo, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordalmente, unidos, com o mesmo propósito, amados. O que aconteceu com esses crentes? Foram cheios do Espírito Santo. Pastor, crente fora da comunhão dos irmãos vai ser cheio do Espírito Santo? Meu irmão, não tem um texto na Bíblia que mostra um crente isolado, cheio do Espírito Santo. Ele vai estar na realidade bem vazio do Espírito Santo. Ele vai estar bem vazio. Atos capítulo 3, amados, Pedro e João é preso pelo sacerdote, o capitão do templo, e pelos saduceus, por ter curado um coxo, um paralítico na porta do templo, Formosa. Em Atos 4, do 23 ao 31, diz que depois eles foram soltos, e mostra aqui, verso 31, Atos 4, 31, que eles se reuniram com os irmãos, contaram tudo que tinha acontecido, e diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, quando a igreja se reuniu, o João e Pedro vai para a igreja, quando eles oram, pedem a Deus para que Deus capacite eles, para que eles preguem com ousadia, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, eu tenho convicção disso. Se a gente congregasse mais, se a gente tivesse mais em comunhão, mais em concordância, mais em unidade, em oração, nós íamos ver grandes coisas Deus agindo, principalmente enchendo o crente com seu Espírito Santo, lhe dando ousadia para você abrir a sua boca, falar a palavra de Deus e pessoas se converterem aos pés do Senhor Jesus Cristo, como Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Não igreja tímida, não igreja vazia, que tem medo até de pregar para um ímpio, que tem medo para pregar até a um parente, que tem medo de falar do amor de Deus, de Cristo, da salvação, até para um próprio amigo. Nós precisamos, amados, estarmos reunidos mais, nós precisamos estarmos em comunhão. Por quê, pastor? Porque existem certas orações que só serão atendidas se nós orarmos juntos. Se nós orarmos juntos.
Atos capítulo 12 mostra que Pedro e Tiago foram presos a mando do rei Herodes. E nós vemos aquele acontecimento. Herodes mandou matar a espada Tiago, o apóstolo Tiago, que era irmão de João. E Pedro estava guardado na prisão para ser executado, esperando o dia da festa dos pães asmos, para depois ser executado. O que é que acontece? Atos 12:5 diz que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. O que Deus fez? Meu irmão, Deus libertou Pedro daquela prisão. Veio um anjo ali naquela prisão, as cadeias foram abertas, Pedro saiu, ninguém interferiu em nada e Deus agiu. Mas a igreja estava em constante oração por Pedro. Constante oração por Pedro. Você tem orado constantemente pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos membros dessa igreja. Você tem sido perseverante em oração. Talvez você começou a orar pela conversão do seu esposo, porque faz 2, 3 anos você parou, disse, não tem mais jeito. Amados, a igreja primitiva perseverava nas orações. Nós temos que ser perseverantes em oração. Você tem que perseverar nas orações. E na igreja tem que se juntar. Olha, não é algo mecânico. Não é algo mecânico. Você fazer uma lista de pedido de oração e perseverar naquela lista. Isso não é ser mecânico. Isso é ser perseverante em oração. E nós precisamos fazer isso, amados. Nós precisamos, como igreja, nos reunirmos, botarmos um monte de coisa ali, passar anos e anos orando, perseverando. Porque aqui em Atos dos Apóstolos, Pedro estava guardado em prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. É muito importante, mas a nossa comunhão com os nossos irmãos, nas orações, no culto a Deus. Meus irmãos, não é bíblico o crente não congregar. Não é bíblico, amado. Quem mais se interessa por isso é Satanás. Porque, amados, quando oramos juntos, nossas orações é mais fortes. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É por meio dela que Cristo se expressa. De certa forma, amados, através da comunhão dos irmãos. Terceiro e último lugar, amados, nossa comunhão com os nossos irmãos nos revela que estamos amando uns aos outros. Meus irmãos, que estamos vivendo o amor de Cristo. Não é estranho uma pessoa dizer assim, eu amo tanto você, e não gostar de estar perto de você. É estranho, meu irmão. Eu amo tanto você, mas é você lá e eu cá. Quem ama, mas quer estar junto. Quem ama não quer estar distante. Então, amados, veja só, quem ama quer estar junto, quem ama quer compartilhar a sua vida com o seu próximo. Porque nós nunca vamos querer estarmos perto de alguém que nós não amamos. Embora que a Bíblia manda a gente amar a todos. Mas você só vai querer estar perto de alguém que você realmente ama. Quando você ama, você faz tudo, você procura estar perto. Você procura estar perto. Você procura se aproximar. Então a falta de comunhão com os irmãos revela a falta de amor. Porque o amor verdadeiro, amados, leva à comunhão. Leva a essa comunhão. A comunhão faz com que a pessoa do mundo lá fora reconheçam
que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Se nós vivemos matando uns aos outros, fofocando um sobre a vida do outro, um brigando com o outro, meu irmão, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer: esses pessoal, que cristão é esse povo? Que crente é esse povo que vive se mordendo uns aos outros? Mas quando estamos em unidade e comunhão, amados, faz com que as pessoas reconheçam que de fato somos discípulos de Cristo. Lá em João 13:35, Jesus Cristo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Quem é que vai reconhecer que nós somos discípulos de Cristo? O mundo vai dizer: não, esses são discípulos de Cristo. Olha como eles se amam, eles se juntam, eles têm comunhão, eles vivem em unidade, eles não vivem com briga, com contenda. E era isso que fazia, mas com que o povo se simpatizasse com o povo da igreja primitiva, porque olhava para aquele povo e dizia: rapaz, esse pessoal realmente eles têm amor, eles vivem em comunhão. Não há briga, não há desavença entre esse povo, é unidade, é comunhão, estão juntos, estão sempre alegres, orando, louvando, compartilhando suas vidas uns com os outros. Então, amados, nós precisamos praticar mais isso. Precisamos praticar mais isso. 1 João 7, no qual nós lemos, eu vou encerrar aqui, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é andar na luz aqui, pastor? Como vai mostrar que eu ando na luz? Eu estou andando na luz aqui num texto, amados, quando eu estou amando o meu irmão e tendo comunhão com ele. Isso aqui é andar na luz. Você quer ver o oposto de andar na luz nesse próprio texto, né, de 1 João? É só você ver no 2, capítulo 12, 1 João 12, do 9 ao 11, que diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz. Qual o contexto aqui do que é estar na luz? Estar na luz é o quê? Amar o meu irmão. Se eu não amo meu irmão, estou em quê? Estou em trevas, amados. E nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegou os olhos. Andar na luz aqui, mas nós amamos uns aos outros, temos essa comunhão, essa unidade. Podemos até ter diferentes pensamentos, mas podemos ter esses diferentes pensamentos e mesmo assim viver em unidade. A única coisa que não vai fazer com que não devemos ter unidade é quando se é com falsa doutrina, falsos mestres ou com seita. Aí não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Porque trevas ali, meu irmão, é falsos mestres e falsas doutrinas. E isso realmente nós não podemos ter comunhão. Então, aqueles que profetizam ser cristão, mas ao mesmo tempo odeiam ser irmão, seu estilo de vida é marcado pelo ódio, continua nas trevas. Por quê? Essas atitudes mostram que realmente essa pessoa ainda não teve um novo nascimento. Não teve um novo nascimento. Cristão, meu irmão, se decepciona com o cristão, se decepciona. Mas a gente temos que perdoar, para pedir a Deus perdão. Pedir a Deus perdão e amar essas pessoas, não é odiar. Porque, amados, os verdadeiros cristãos vão perseverar na comunhão com seus irmãos. Que não tenha mais como o verdadeiro cristão guardar ódio dentro do seu coração de outro irmão em Cristo. Não tem como, amados. Se a pessoa passar anos e anos nutrindo dentro do coração um ódio contra o outro irmão, isso só revela que a pessoa ainda está nas trevas, que não sabe para onde vai, que as trevas cegou os seus olhos. Então, irmãos, por isso não dá para entender como alguém
diz ter Cristo, que ama a Deus, mas não quer comunhão com a igreja de Deus. Eu gosto de Deus, eu gosto dos louvores de crente, eu gosto demais. Eu passo o dia todo ouvindo louvor de crente, e daí? Mas eu não gosto de igreja, eu não gosto de frequentar culto. Os irmãos, eu não gosto de estar com os irmãos. Meus irmãos, só vai nos revelar, irmãos, que ainda nós não estamos na luz, que estamos nas trevas, porque a comunhão nos revela que nós estamos na luz. Então, amados, a importância da comunhão, de caminharmos juntos, crescermos juntos, nos fortalecermos juntos, vivermos diariamente o amor de Cristo e aprendermos a perdoarmos uns aos outros juntos. Tá certo? Aprenda a perdoar. Pastor, o irmão falou tal coisa, eu não gostei disso. Está guardado no meu coração. Em nome de Jesus Cristo, no seu coração. Seu coração não é depósito de ódio. Seu coração é depósito de perdão e de amor. Se você é crente de verdade, você vai perdoar. Não guarde rancor no seu coração. Porque eu tenho certeza que assim como esse irmão lhe ofendeu, você já ofendeu muitas pessoas também. E essas pessoas lhe perdoaram. E antes de tudo, você ofende a Deus todos os dias e Deus te perdoa. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo fala o quê? Se perdoares o pecado, se vos perdoar os pecados uns dos outros, também o vosso Pai perdoará os vossos pecados. Se Cristo perdoa os nossos pecados, mas todos os dias, porque nós cometemos falhas, não estou falando de falhas absurdas, eu estou falando de falhas como ser humano. Cristo perdoa-nos. Quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Quem somos nós para estar mantendo mágoas dentro do nosso coração, que só faz mal para nós mesmos? Porque perdão libera perdão. Você quer receber perdão de Deus? Você tem que aprender a perdoar também. Porque a oração do Pai Nosso fala isso. Perdão libera perdão. Você perdoa, Cristo te perdoa. Você perdoa, o outro te perdoa. E o crente, nessa comunhão, nós temos também que aprendermos a vivermos em vida de perdão. Deus possa tocar os nossos corações, amados. Que você possa me perdoar também. Às vezes eu, como pastor, eu posso agir de uma forma que talvez algo não lhe agradou, algo, mas que você possa também perdoar. Eu perdoo meu pastor. Amém? Meu pastor é um ser humano, de carne e osso. Tem falhas, assim como eu tenho, assim como nós temos. Vamos nos perdoar mais, vamos nos amar mais. Irmãos, vamos deixar as coisinhas pequenas, que não interferem em nada, na nossa salvação, nem no nosso crescimento espiritual. Irmãos, sim, corrigimos aos outros em amor, né? Vamos corrigir em amor, vamos encorajar, vamos fortalecer uns aos outros em amor, amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor, amados. Deus possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?